Hoje a gente vai falar um pouco sobre a vocação turística de Petrópolis. Vamos falar aí de alguns monumentos históricos que são muito importantes na história da cidade e também vamos falar sobre o brasão. Então a aula é imperdível para você estar por dentro aí de pontos assim chaves nesse conteúdo, tá bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, aqui, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo, então você adquirindo aí você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente ou, se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$ 45,00 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material, ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? Vamos então começar, né, a nossa aula falando aí um pouquinho sobre quando Petrópolis vai assumir de uma forma mais contundente essa vocação turística, tá? A gente viu que lá no Império Petrópolis foi muito importante na história brasileira, né? Petrópolis foi fundamental na história brasileira. Durante o início do período republicano, Petrópolis continua sendo esse local de muita importância na história brasileira, na história política, né, trazendo ali, sendo um ponto ali de grandes decisões. E aí quando passa esse início do século, começa o século XX, né, à medida que termina o governo do Getúlio Vargas, que foi um governo também que valorizou demais Petrópolis, né, por alguns fatores que a gente já falou na última aula e nós também vamos falar um pouquinho aqui ainda, tá bom? Petrópolis vai se enfraquecendo em relação ao seu comércio, em relação à sua indústria. Por quê? As cidades esse período aí da década de 1940, a partir de 1930, tá? E vai até 1970, mais ou menos, foi um período de maior industrialização do Brasil, quando o Brasil começou a construir muitas indústrias e até a sua economia muito voltada para a questão industrial. E Petrópolis não conseguiu na época, né, na década de 60, os investimentos que ela precisava para acompanhar essa modernização e para investir nessa industrialização. Então ela acaba ficando para trás economicamente em relação a outras cidades do Rio que vão se desenvolvendo, cidades do Brasil, né, não somente do Rio de Janeiro, que vão se desenvolvendo industrialmente, comercialmente, de uma forma muito mais acelerada. E aí, quando Petrópolis começa a tentar entrar nessa concorrência, já está saturado. Então, o que vai acontecer? Petrópolis vai se voltar para a sua vocação turística, tá? É mais ou menos assim, gente, olha, a gente não vai conseguir se industrializar, mais ou menos esse o raciocínio, tá? A gente não vai conseguir competir à altura com outras cidades, seria necessário muito investimento, seria necessário a gente subir uma montanha muito alta. Então, por que a gente não se volta para o que a gente já tem? Nós somos uma cidade histórica, nós temos muitos monumentos históricos, nós fizemos parte de uma forma muito ampla da história do Brasil.
Então, por que a gente não vira uma cidade turística, né? Aliás, já era. A gente já viu que Petrópolis já era turístico, né? Mas por que a gente não investe mais e se foca mais nessa questão do turismo, tá? Então, vamos lá. Vamos resumir isso aqui que eu falei, ó. Na década de 60, tá? Deixa eu botar uma canetinha aqui de uma cor diferente, um azulzinho, ó. Na década de 60, ficou verde porque misturou com amarelo, né? Misturou azul com amarelo da verde. Declínio de investimentos, foco no turismo. Foi isso, tá? Ó, houveram problemas para se modernizar, alta concorrência comercial e industrial. Então a prefeitura resolve investir na preservação do seu patrimônio arquitetônico e cultural e incentivar o setor do turismo, tá bom? Em 1979, a gente já está falando aí, né, da segunda metade do século XX, um grupo de moradores busca aliados em movimentos preservacionistas como a APAND, né? Então, há essa busca por instituições que defendiam a preservação dos patrimônios históricos. Aqui no Brasil, essa questão da preservação histórica é muito recente. Até poucas décadas atrás, vou botar em 1 ou 2 décadas atrás, mais ou menos, não havia muita preocupação, tá, do Brasil em preservar seus prédios históricos, sua herança histórica. A partir da década de 90 e agora dos anos 2000 que se intensificou mais esse interesse em preservar o nosso patrimônio, tá? Então, Petrópolis já despertou para isso desde a década de 60 e 70. Em 79 isso se intensificou. A gente precisa preservar, a gente precisa cuidar para que outros prédios históricos aqui não sejam demolidos, não sejam descaracterizados, porque a gente precisa tê-los para que o turismo continue, né, se desenvolvendo, tá? E aí, em 80, né, na verdade o nome é o Decreto 80, mas ele foi assinado em 81, tá, pelo presidente João Figueiredo. Esse decreto, ele impedia a demolição e construções que descaracterizassem o centro histórico da cidade. Então, o centro histórico da cidade de Petrópolis foi tombado por esse decreto. O que é ser tombado? Não pode fazer obras, não pode demolir, fazer nada que tire dele as características históricas dele, tá? E também, isso inclusive foi um erro que eu cometi na última aula, mas eu coloquei, até pedi que colocasse nos comentários, no comentário fixado, né? A correção não foi Getúlio Vargas que deu o título de cidade imperial para Petrópolis, tá, gente? Preste atenção, porque isso é um título importante. E por eu ter falado que foi Getúlio, isso poderia te induzir ao erro, tá? Na verdade, o título de cidade imperial foi dado pelo João Figueiredo nesse decreto. Então, o título de cidade imperial foi dado a Petrópolis em 1981 pelo João Figueiredo através do decreto 80, tá? Que protegia o centro histórico e declarava Petrópolis como uma cidade imperial. É importante também saber que Petrópolis não foi a única cidade brasileira a ganhar esse título de cidade imperial. No século XIX, outras cidades haviam ganho esse mesmo título, até mesmo diretamente do imperador. O imperador não deu esse título a Petrópolis, tá? Quem deu foi o João Figueiredo na década de 70. Olha que questão interessante para uma prova, né? Porque você pensa que Petrópolis ganhou esse título pelas mãos do imperador, tá, gente? Não foi, tá? O imperador, na verdade, considerou cidade imperial lá no século XIX, São Paulo, tá? São Paulo foi considerada cidade imperial. Vila Rica, né, onde hoje é Ouro Preto, tá? Niterói, Vila Goiás e Montevidéu, tá? Foram as cidades declaradas imperiais no Brasil, né? E Montevidéu, no caso, que não é no Brasil, pelo imperador Dom Pedro II, ainda no século XIX. E Petrópolis só vai ganhar esse título já no século XX, pelas mãos do presidente, né, presidente militar, tá aí a imagem dele para você, tá? O João Figueiredo, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então desse monumento histórico, né,
Importante você entender uma coisa, tá, gente? Olha para cá. Você precisa pesquisar, porque na internet tem alguns sites especializados em turismo de Petrópolis. Existem diversos casarões, existem diversos monumentos que são históricos e que são tombados e que são importantes. E que a banca pode pegar qualquer um deles e fazer uma questão de prova. É óbvio, eu não tinha como abordar todos eles. Se eu fosse abordar todos eles, eu teria que fazer umas 5 aulas só para dividir e conseguir dar conta de tudo. E você ia ter muita informação e ia levar muito pouco, talvez, para a sua prova. Então, eu listei aqui alguns que são assim... Dos importantes, eles são os mais importantes, inclusive porque já vi questão de prova sobre eles, tá? Agora, vale a sua pesquisa nos sites de turismo, patrimônios culturais de Petrópolis, né? Puxa lá no Google, pesquisa, lê sobre outros. Tem uma ideia mais ampliada, porque eu não sei o que a banca pode fazer. A banca pode vir nesses principais que a gente vai abordar, ou ela pode vir pegar, sei lá, um patrimônio talvez não tão... que não esteja tão em evidência. Se você tiver tempo para estudar, se você tiver com seu edital adiantado, já estudou bastante, está só em revisão, está com tempo para se aprofundar, se aprofunde um pouquinho, porque você não perde muito, tá? Agora, se você está correndo com seu edital, se você tem outras matérias, esses aqui que eu vou te mostrar já vão aumentar muito a sua chance de acertar alguma questão na prova, tá bom? Vamos lá? Primeiro está aqui para vocês o Palácio Imperial, né? O palácio lá que é um museu, né? O Museu Imperial. Inclusive já tive o privilégio de ir por 2 ou 3 vezes, acho que foram por 3 vezes lá, uma na época de estudante, 2 vezes já depois quanto professora. E assim, é maravilhosa a experiência, é um lugar fascinante. Não é caro o passeio, tá, gente? Então, quem tiver oportunidade, vale muito a pena para conhecer um pouco mais da história do Brasil. O que a gente tem que saber sobre ele? Vamos lá, o que eu separei aqui sobre ele? Ó, é um palácio em estilo neoclássico, tá? Ele foi construído pelo imperador Pedro II, não foi pelo primeiro, foi pelo segundo. Guarda isso para tua prova, a gente já falou sobre isso. Ele construiu com o dinheiro dele, tá? Era um palácio pessoal da família dele, tá bom, gente? Em 1889. Ele foi transformado em museu, tá? Aliás, ali não foi que ele foi construído em 89, desculpa, gente. Olha como é que a gente é traído às vezes pelas nossas anotações. Ele foi construído lá na metade do século XIX, a gente já falou sobre isso aqui. E lá o Pedro II passava os seus verões, que eram quase 6 meses de verão, né? Então, praticamente metade do ano ele passava lá, tá? Só deixou de frequentar em 1889 porque houve a proclamação da República e ele foi exilado. Ok? Teve que sair do Brasil. Ele foi transformado em museu por decreto do Getúlio Vargas, tá? Em 1940, e esse museu foi inaugurado em 1943, e lá você tem exposição de vários itens do Império, fotografias, móveis, tá? E peças, tá? De vestimenta do imperador Dom Pedro II, inclusive a roupa com qual ele foi... Né, ele costumava participar das cerimônias oficiais e tem a sua coroa também em exposição lá, tá? Bem legal de você conhecer. Então guarda essas informações sobre o Palácio Imperial. Vamos lá, vamos agora à casa chamada Encantada, que foi a casa do Alberto Santos Dumont, tá? Ele viveu lá pouco tempo, tá? Era mais uma casa assim de verão, ele não passava tanto tempo lá. Se eu não me engano, foi em 1918 que ele ganhou o terreno de presente do governo brasileiro para se recuperar, né, de uma depressão que ele estava sofrendo desde a Primeira Guerra Mundial, por conta dos aviões serem utilizados nessa guerra, né? Então isso abalou um pouco o Santos Dumont. Ele foi meio que presenteado, foi meio que um carinho do governo para ele na época. E ele construiu essa residência que é toda personalizada de acordo com o tamanho dele, de acordo com as características dele, que essa residência foi chamada de A Encantada, e até hoje ela está lá em exposição. Tem vários objetos, livros, mobílias dele. Também estive lá há pouco tempo, assim, vale também bastante o passeio, né? Quem for a Petrópolis um dia passear, ou quem vive em Petrópolis, né? E às vezes, não sei, provavelmente conhece, mas se não conhecer, né, já passou da hora.
Temos aqui também, ó, o Palácio de Cristal, tá, gente? Lindíssimo lugar para visitação, para fotografia. É uma estrutura pré-moldada em ferro, tá? Quem mandou trazer, quem idealizou foi o Conde d'Or, né? Que era o marido da princesa Isabel, tá? Foi projetado, no caso, foi montado, né, pelo engenheiro Eduardo Bonjean, tá? E foi inaugurado em 1884 com a finalidade de abrigar as tradicionais exposições de produtos hortícolas e pássaros da região, tá? E foi nesse palácio, em abril de 1888, que foram libertados os últimos escravos lá de Petrópolis, tá? Em uma bela festa com a presença da princesa Isabel. Ou seja, um mês antes de haver a libertação dos escravos no Brasil, né? Já houve essa libertação em Petrópolis, inclusive foi numa festa ocorrida ali no Palácio Imperial, no Palácio de Cristal, tá bom? É assim que ele é chamado, ok? Temos também, gente, a Catedral de São Pedro de Alcântara, tá? Essa catedral, ela é um estilo, né, chamado neogótico francês. O que nós temos que saber de interessante sobre ela é que lá estão os restos mortais da família imperial, tá? Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde d'Eu. Eles morreram na Europa, tá? Eles não morreram no Brasil, mas depois os restos mortais foram trazidos e depositados nessa igreja, onde estão lá para visitação, tá? Tem lá o túmulo deles, se você um dia for visitar, você vai conhecer, tá? É um altar gótico, contém relíquias de São Magno, Santa Aurélia e Santa Tecla, tá? Cada porta dela possui 2.400 quilos cada porta, né? Bem, né, impositiva, né? Essa catedral, tá bom? O outro, gente, é o Palácio Amarelo, tá? O Palácio Amarelo, que é onde funciona a Câmara Municipal de Petrópolis, é um prédio importante, é um prédio conhecido, e eu não poderia deixar de falar sobre ele, tá? Ele foi construído pelo camarista de Dom Pedro II, chamado José Carlos Mairinck, tá? Foi vendido pela viúva do Carlos Mairinck para o barão de Guaraciaba, tá? Em 1891. Aí, em 1894, ele foi vendido para o município, tá? E se tornou a Câmara Municipal de Petrópolis. Na época em que ele foi comprado, o presidente da Câmara era o Hemorgênio Silva, tá? Ele mandou fazer um grande salão, cujo teto aqui tá falando, ó, de estuque foi executado pelos escultores Henrique Lévy e José Hus, né? Em 1895, a pintura artística dos tetos foi concluída em 1896. Então, essa aí é o Palácio Amarelo, onde funciona a Câmara Municipal de Petrópolis, ok? Pessoal, esses foram alguns, né, dos patrimônios importantes de Petrópolis, mas claro que vale aí, se você tiver um tempinho, aquela hora que você fica um pouco à toa, dá uma olhada, cada dia dá uma olhada numa coisinha, pega lá um local, finge que você é um turista, tá? Que está escolhendo aí alguns pontos turísticos para conhecer numa futura viagem. Faz assim essa brincadeira com você mesmo. Cada dia você pesquisa um lugar diferente, dá uma olhada, conheça, tá? Não se preocupe em memorizar, não. Vai conhecendo, porque quando vier na prova você não vai ser pego de surpresa com nada, tá bom? Vamos lá? O brasão de Petrópolis e os seus significados. O brasão é uma coisa que as bancas gostam demais em prova, porque normalmente o brasão, ele tem normalmente um resumo, tá? Da história do local, de algumas coisas importantes daquele lugar, tá? O que eu tenho que saber sobre o brasão? Ó, o brasão do município de Petrópolis, tá? Ele foi criado em 8 de janeiro de 1929, tá? O prefeito era o doutor Paula Buarque. Paula não é mulher, tá? É doutor Paula Buarque. Não é que Petrópolis chama prefeita mulher. Não, gente, não é para tanto, né? Naquela época seria fantástico, mas não foi. É doutor Paula Buarque, tá? O projeto é do doutor Guilherme de Almeida
E o desenho é do senhor Assat Rodrigues, tá? Importante saber, é legal você saber, tá? Mas não precisa se prender em ficar decorando, não, mas é bom você ter uma ideia disso aí, tá? Vamos lá, vamos entender esse brasão aqui. O escudo português, tá? Esse escudo aqui, ó, ele é típico de Portugal, esse formato de escudo com coroa, né? Isso aqui é muito típico das famílias portuguesas. Então, é uma homenagem aos portugueses que seriam, no caso, eles usam esse termo. Acho legal até eu estar falando disso, que eu uso termos aqui, gente, às vezes, que não necessariamente eu concorde, tá? Que fica bem claro aqui para vocês. Eu uso algumas terminologias, às vezes, na aula, que não são terminologias das quais eu compartilho, tá? Porém, como a gente está fazendo uma preparação para uma prova, eu uso fontes fontes oficiais, fontes que as bancas vão para buscar questões. Então eu procuro usar o máximo a própria linguagem da fonte, tá? Porque isso ajuda você a se familiarizar e na hora de responder uma questão acertar. Não adianta eu ficar aqui tentando deitar em você conceitos históricos e abstrações do que é correto, do que não é, do que é adequado, do que não é, porque não é isso que vai estar na tua prova. Na tua prova vai estar questões objetivas. E você precisa ter a linguagem que a banca vai colocar lá. E a banca vai tirar essa linguagem de onde? Normalmente tira das fontes oficiais. Então a gente tem que usar essas fontes, tá? Essa linguagem. Então eu não estou falando que descobridores do Brasil, porque eu concordo que o Brasil foi um descobrimento. Não concordo, a gente sabe hoje que isso já é uma visão superada, mas é dessa forma que está lá nos sites oficiais. Então é dessa forma que a banca pode colocar uma questão para você, tá? Ó, a coroa e um emblema Pedro II sobre uma montanha em ouro é uma homenagem ao fundador. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vou tentar destacar aqui para vocês essa coroa, esse emblema. Botar em rosa aqui, ó, para ver se a gente consegue aí esse destaque. Vamos ver. Não, em rosa não vai funcionar, vou ter que botar em caneta mesmo. O negócio é canetar, né? Vou mostrar para vocês. Isso aqui é homenagem, né, ao fundador de Petrópolis, né, ao imperador Dom Pedro II. Parece uma coisa até meio óbvia, né? E é sobre uma montanha em ouro. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma montanha toda em ouro, tá? Isso aqui representa uma montanha toda em ouro que tem a ver com Petrópolis ser uma cidade de montanha, tá? Está lá na Serra da Estrela, no local alto, tá? A águia, essa águia aqui, gente, ó, é uma referência à Alemanha, tá? Uma águia preta e vermelha, como a águia que é símbolo da Alemanha. Sabemos que os alemães foram muito importantes na ocupação de Petrópolis, por isso essa alusão à águia da Alemanha, ok? Esse dizer, né, altiora semper petens, quer dizer, buscando sempre o mais elevado, buscando sempre o mais alto, tem a ver com, né, com buscar sempre melhorar, crescer, tá? Então, guarda essa frase, né? O significado dessa frase é um tipo de coisa que, se eu fosse fazer uma prova para Petrópolis, eu poderia pedir numa prova. Eu acho bem tranquilo de pedir, né? É formado por um escudo português, né, em azul, tendo como suporte os trilhos do trem. A gente sabe que Petrópolis aí tem uma história estreita com os trens, né, com o desenvolvimento dos trilhos, e como os trens facilitaram esse acesso a Petrópolis. Então tem esses trens aí circundando, né, circulando esse escudo em alusão à importância dos trens no desenvolvimento da cidade de Petrópolis, tá bom? Então é um escudo bem simples, tem escudos que são cheios de papagaiada. Petrópolis é um escudo bem simples. Por que o formato? Alusão aos descobridores do Brasil, né? Alusão aos portugueses, aos símbolos, aos brasões portugueses, tá? A coroa, aqui, ó, com o emblema P2, é uma homenagem ao Pedro II, é uma homenagem a Dom Pedro II, que foi o fundador da cidade de Petrópolis, tá? A águia vermelha é uma alusão à Alemanha, né? Que foi ali da onde saiu o povo, né? Que foi tão importante na formação de Petrópolis. Essa frase, altiora semper petens, né? Não sei nem se essa é a pronúncia, mas é o que está escrito, né? Quer dizer, buscando sempre o mais elevado, tá?
e esse trilho circulando o escudo por conta dos trens, né, e da importância dos trens no desenvolvimento da cidade de Petrópolis, tá bom, gente? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. E na próxima aula, né, que vai ser a nossa última aula de Geografia e História de Petrópolis, aí sim eu vou trazer aspectos geográficos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a geografia da cidade de Petrópolis, população, clima, localização geográfica, qual é a região que ela pertence, né, como ela se coloca economicamente. A gente vai falar um pouco aí desses aspectos geográficos de Petrópolis, para você estar bem completo aí de informações para sua prova, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí para você o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Curte lá o nosso, né? Passa a nos seguir lá no Instagram. E a gente está lá sempre que possível ajudando você, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus. Estuda que a vida muda. Tchau, tchau.